Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós temos um convidado especialíssimo aqui, o Felipe Castelo Branco. Felipe, seja bem-vindo. O Felipe ele é casado com a Jennifer, é pós-graduado em marketing, serviu ao Ministério Fiel como editor responsável pelos conteúdos online e também um blog da Fiel. Voltemos ao Evangelho. Ele é membro da Igreja da Trindade e auxilia ali em São José dos Campos, auxilia na liderança da música e do ensino. Atualmente, ele serve integralmente a esse ministério Cante as Escrituras. E esse é o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Ele que é um especialista nessa área, tem esse ministério e está gerando aí impacto nas redes sociais, influenciando as igrejas a melhorar o canto congregacional. Felipe, saudação. Você pode usar a câmera ali para falar com seus pessoal que está nos assistindo aí, gente do Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado, pastor Ival. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder começar um pouco sobre essa área, né, que infelizmente é tão esquecida, que é a música na igreja e mais particularmente o canto congregacional. Então, é um prazer aqui, espero poder contribuir. Tá bom. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores aqui. Primeiro, da Riveste Revestimentos Ecológicos. Esse material aqui, que é produzido numa indústria aqui em São Paulo e com venda direta ao consumidor. Então, se você vai fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, esse material aqui ele pode ser colado e é um material ecologicamente de primeira. Reforme sua casa de forma fácil e sem fazer sujeiras. Nós temos a loja de fábrica, você pode entrar lá, tem dezenas de padrões assim, de desenhos, que é para você escolher o que vai ficar mais bonito aí, de acordo com a orientação do seu arquiteto. Tá bom? www.riveste.com.br. Também a Unibig Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Essa empresa, com sede em Belo Horizonte, é uma das top hoje no mercado. Eles trabalham com consultoria de inteligência digital no YouTube. Eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Então, Unibig Media, se você quer navegar aí e começar a explorar canais de YouTube ou canal do YouTube, você pode procurar essa empresa. Também Tenda Criativa, agência de marketing audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. É uma turma nova. E se você é um empresário e quer alavancar seu negócio no digital, se você é pastor e deseja aprimorar as transmissões e a sua comunicação através das redes, esse pessoal aqui vai dar uma orientação muito boa para você, tá bom? Tenda Criativa. E por fim, nós temos os nossos irmãos aí da Porte Contábil. Essa empresa, há mais de 20 anos no mercado, é contabilidade e consultoria empresarial. Trabalha com indústria, comércio, prestador de serviço. São irmãos de confiança, né, atualizadíssimos em toda a legislação. Então, se você está precisando de um escritório confiável, que lhe dê segurança para tratar da sua contabilidade, procure os nossos irmãos da Porte Contábil. Felipe, seja bem-vindo. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Bora. Você é cearense? Sou cearense. Nascido na capital, Fortaleza? Nascido em Fortaleza, graças a Deus. Felipe, explica para a gente aí o que seria esse ministério, o que é esse ministério Cantar as Escrituras. Então, o Cante as Escrituras surgiu mais ou menos ali por volta de 2010, né, comecinho em 2010, 2011, com o intuito de ajudar no despertamento da igreja quanto à importância do canto bíblico, né, de retornar às Escrituras. Surgiu bem no contexto onde a gente viu um alavancamento, né, da música gospel, né, o show gospel na internet e tudo mais, que foi bem parecido também no período onde o descobrimento da boa teologia estava surgindo na internet, né? O blog Voltemos ao Evangelho, essas coisas. Tá. Então, bem nesse contexto, o Kant percebeu essa lacuna, onde muito se era tratado sobre outras demandas na vida da igreja, da teologia reformada, inclusive pregação expositiva e tudo mais, o retorno do Evangelho da Graça, mas pouco se era falado sobre o canto das Escrituras, sobre cantar as Escrituras. Certo. E em meio a esse movimento, a esse contexto,
O Cante às Escrituras surgiu como uma chamada, né, como um alerta de que nós precisamos cantar o Evangelho, cantar as Escrituras, que não basta cantar palavras soltas da Bíblia, que não basta sair repetindo Jesus, 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 se aquela música de fato não adora a Deus, não tem ele no centro e não é embasada biblicamente. Né? Tem muita música que aparentemente é bíblica, aparentemente é cristã, mas não tem nada de cristã porque está bem longe da Escritura e, enfim, acha que pode cantar na igreja por isso e não tem ensinado nada de profundo e nada que venha edificar de fato Jesus. Então o cante surgiu nesse intuito. Tá. Então o cantar as Escrituras, ele está, dentro do ponto de vista teológico, na esfera do culto, da adoração. Sim. Não é isso? Exatamente. Existe a diferença entre você cantar e fora do culto e cantar no culto? Há uma diferença? Certamente, certamente. Porque quando a gente está no culto, primeiro que o culto ele é um encontro... congregacional, né? Coletivo. Ele é um encontro de Deus com o seu povo reunido. Né? Eu não estou ali sozinho. Né? E quando eu penso em música de culto, eu estou pensando em duas coisas. Eu estou pensando em músicas que irão de fato adorar a Deus, pensando em comunidade, e músicas que ao mesmo tempo irão ensinar o povo de Deus. É aquele aspecto, né, vertical da música, né, onde nós cantamos direcionado a Deus, e horizontal, onde nós ensinamos uns aos outros à medida que cantamos. Então, não tem como eu simplesmente achar que a mesma coisa as músicas que eu canto fora e as músicas que eu canto na igreja. Né? Nem sempre uma música que eu gosto de ouvir muito no Spotify, por exemplo, é uma boa música para você cantar no culto, justamente porque serve a propósitos diferentes. Certo. Me diga uma coisa, quais os critérios assim, né, que você utiliza assim, para selecionar passagens bíblicas que deveriam ser cantadas, ou não tem um critério? Então, o critério que a gente utiliza para escolher boas músicas para o culto é, primeiro, obviamente, né, como o nome do nosso ministério leva, músicas que cantam as Escrituras, músicas que sejam centradas na Escritura, né? Tá. Então, se a gente vê que essa música tem um sentido bíblico, ok. Mas, antes disso, às vezes, a gente vê algumas músicas que citam até um trecho bíblico, mas trechos totalmente fora de contexto. Né? Que nem pregação. O senhor já deve ter visto muito isso, né? O senhor que é pregador já deve ter visto situações de pastores que selecionam um texto bíblico, vai pregar, não tem nada a ver com o texto. Certo. Na música acontece muito isso. Né? Então, beleza, ela cita a Bíblia, mas ela está dentro de um contexto? Faz sentido o que está sendo cantado e afirmado ali? Né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro dos Salmos, né? Que o livro dos Salmos é o saltério do povo judeu. Exato. E são composições poéticas que foram escritas para serem cantadas. Exato. Ali tem vários tipos. Tem os cânticos de louvor, tem os cânticos de imprecatórios, tem os cânticos de confissão, tem os cânticos de exaltação. Eu já vi muito no culto a pessoa assim, não, vamos adorar a Deus, aí escolhe um canto que é de confissão de pecado, um exemplo. Vocês trabalham também a partir do estilo do texto, quer dizer, da natureza literária do texto também? Sim, sem dúvida. Que é uma coisa que, inclusive, como você falou, exatamente, acontece muito. Acontece muito. Pessoas que pensam, vamos agora... um exemplo bem comum. Músicas para o momento da ceia. Onde são músicas ali onde nós vamos rememorar do sacrifício de Cristo por nós, né? Músicas que devem ser músicas de confissão, ou músicas que nós devemos ali... nos colocar em nosso lugar como criaturas diante de um Deus que é santo e nós pecadores e que por conta do nosso pecado ele teve que morrer na cruz. E aí você vê igrejas que nesse momento colocam uma música alegre, por exemplo. Não, como assim? Não é uma música para festejar. Olha o momento que nós estamos. Olha o que a gente está tendo que concentrar aqui. Estamos falando da morte de Cristo. Então, consequentemente, nós pensamos em músicas que se adequem àquele elemento do culto, né? Porque senão fica uma conversa esquizofrênica, né? Sim. Porque se o culto é um encontro de Deus com o seu povo e nesse encontro há um diálogo, esse diálogo que é os elementos do culto, a liturgia, precisa fazer sentido, precisa estar bem alinhado. Então, tudo precisa conversar, inclusive os tipos de música para cada momento do culto, certamente. Sim. Nós temos o nosso hinário, né, o hinário Novo Cântico. Novo Cântico, ele é estruturado aquele encontro de Isaías no templo, né? Começa com adoração, confissão,
perdão, edificação e consagração. Essa questão da lógica do culto, né, dessa racionalidade, né, logiquem latreia, você tem que adorar. Eu oro com o espírito, mas oro também com o entendimento. Exato. Como é que você vê isso hoje nas igrejas? As igrejas têm crescido nessa questão da racionalidade, culto com começo, meio e fim? Eu, sinceramente, acho que não. Eu vejo as igrejas que seguem esse princípio, essa lógica do encontro de Deus com o seu povo, com uma liturgia organizada. As igrejas que eu vejo que aplicam isso são uma exceção, infelizmente. Né? O Kant, inclusive, vai trabalhar nessa perspectiva, né, de contribuir para isso. Porque o que a gente vê é justamente o que eu comentei agora há pouco, de uma conversa esquizofrênica, não é? Onde um culto não tem um sentido. São coisas soltas que são jogadas ali na liturgia, inclusive falando particularmente das músicas que são escolhidas sem uma intencionalidade. Não tem um porquê daquela música estar ali. Precisamos escolher músicas para o próximo culto. Tá bom, vê as últimas que a gente faz tempo que não canta e joga lá. Como assim? A gente vai se encontrar com o Senhor. Em que momento eu irei cantar essas músicas? Por que eu estou escolhendo essas músicas? Justamente porque falta esse princípio de que existe uma racionalidade no momento que eu estou encontrando com o Senhor. Eu vou usar minha mente, não só o meu emocional. E o que acontece é que, como muitas igrejas prezam muito mais pelo emocional e não por serem orientados pela palavra, são, infelizmente, igrejas que, por vezes, se deixam levar mais pela emoção do que a palavra que guia as emoções, né? Porque eu não estou dizendo aqui que a emoção não é importante, a emoção é importante. Não tem como a gente tirar a emoção do nosso coração, né? Como é que a gente não vai se emocionar diante de um Deus que é santo, de um Deus que nos resgatou, mas eu preciso ser guiado pela palavra. Então, o que acontece, eu vejo, infelizmente, são igrejas que colocam o racional de lado, colocam os princípios colocados pela palavra para um culto bíblico de lado e são guiados pelas emoções. Né? Se a gente tivesse, de fato, liturgias mais pautadas nesses princípios, de entendermos que o culto é um encontro com o Senhor e que, por isso, primeiro há aquela convocação para adoração, depois nós confessamos os nossos pecados e tudo mais, seguindo essa lógica, teríamos culto muito mais, certamente, bíblicos, cultos muito mais centrados na palavra e cultos que ensinariam e edificariam muito mais a igreja, certamente. Certo. Quando você trabalha a questão do cântico aqui, você está trabalhando com um elemento do culto, que é a música. Né? Você tem os outros componentes, que é a oração, os sacramentos, a palavra, a leitura pública da palavra. Você acha que, por exemplo, foi criado aí no final do século passado aquelas discussões sobre estilos de culto, né? Que é uma invenção que foi criada lá nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil. Por exemplo, tem igreja que fala assim, não, esse culto aqui é contemporâneo, esse culto aqui é tradicional. Tem igreja que faz um culto com hinos só para os idosos. E tem aquele culto que é só para a turma mais contemporânea. Para os jovens. Para os jovens, né? etc. Para adolescentes, etc. Existe base bíblica para você fazer esse tipo de culto segmentado? Eu não vejo assim. Tanto que eu não gosto nem de chamar reuniões de jovens de culto de jovens. Porque, para mim, o culto bíblico é quando a igreja, independente da idade, classe social, enfim, tá todo mundo reunido, independente da idade, do tipo, né? Tanto que eu gosto de sempre prezar, vai ter um encontro de jovens, onde sim, naquele encontro nós iremos adorar a Deus, onde naquele encontro nós seremos edificados pela palavra, cantaremos louvores, mas é apenas no culto cristão, no dia do Senhor, que ele convocou a sua igreja para se reunir em conjunto ali, do modo que ele ordenou, que faz sentido chamar de culto. Porque quando eu segmento, o que eu estou fazendo a igreja toda não está adorando ali. Ok, tem um grupo de pessoas adorando ali, mas aquilo ali não é a igreja. A igreja é o povo todo reunido, né? E quando eu divido por estilo, de fato, é isso que eu estou fazendo, né? Segmentando, não faz sentido, né? Eu não estou dizendo que a gente não possa ter reuniões à parte para os jovens, não é encontros somente para os idosos, para os adolescentes. Devemos ter e são importantes e podemos usar da melhor forma, né? Adaptando para cada situação e contexto. Mas quando eu penso no culto, eu não estou pensando nesse culto, as músicas precisam agradar mais os mais antigos da igreja. Não, precisa agradar o pessoal da música, precisa agradar o pastor, né? Que às vezes acontece, né? Eu tenho que pensar na música como um instrumento de ensino para a igreja, porque é isso que ela é,
né? E quando eu penso na música como instrumento de ensino, eu preciso colocar a igreja toda envolvida, né? Por isso que tem que haver, inclusive, às vezes, uma mescla, né? Eu não vou colocar só músicas contemporâneas ou só hinos, né? Por que não colocar hinos e músicas contemporâneas? Por que não colocar aquelas músicas dos nossos hinários, colocar cânticos dos anos 80, 90, que são conhecidos por todos, e colocar músicas mais modernas? Dessa maneira, eu alcanço todos da igreja e não me prendo a um único tipo de pessoa. Sim, sim. Gente, nós estamos batendo um papo aqui, né, sobre esse ministério maravilhoso aqui, Cantando as Escrituras, com Felipe Castelo Branco. Esse é um assunto muito sensível, que gera muitas discussões na igreja, né? Já gerou até divisões, né? Quando você trabalha essa questão dos cultos, né? Há uma coisa que a gente aprende lá, principalmente no contexto do Antigo Testamento, quando Davi, instruído por Deus, ele monta o sistema cultual, né? Traz a música para dentro do culto. Eles tinham lá os especialistas, né? Asaf, todos eles mestres do canto, etc. E lá eles tinham pelo menos umas 3 finalidades com a música, que era a música de adoração, a de ensino. Eles usavam também essa questão do ensino. Eles profetizavam através da música, né? E tinha a questão também de cantar aquilo que a gente crê, a nossa teologia. Como é que você vê isso hoje? Você acha que nós estamos, de fato, e aí a gente fala principalmente as igrejas confessionais, né? Quando você pega um hino, quando eu canto aquele hino, aquilo que eu estou cantando expressa a minha fé, aquilo que eu creio do ponto de vista bíblico, doutrinário? Como é que você vê isso? Certamente, pastor. Tanto que uma coisa que eu gosto de dizer, e não foi nem eu que disse isso, não lembro bem quem falou essa frase, que é o seguinte: quando você... um bom modo de você conhecer o que uma igreja crê, o que uma igreja confessa, é você ouvir as músicas que ela canta. Sim. Não é? Então, aquilo que nós cantamos, no final das contas, é exatamente aquilo que a gente crê. Por isso que é muito perigoso a gente não ter um critério ao adicionar músicas novas no nosso repertório. Sim. É preciso ter esse critério, né? O que eu creio de fato. Porque eu não sei se o senhor já viu isso, né? Mas eu já vi muito em igrejas que eu já fui, onde o culto ele é todo bíblico, né? Falando em igrejas confessionais, né? A pregação muito boa, as orações, né? A administração dos sacramentos. E aí, quando chega no momento dos cânticos, parece que é outra igreja. Sim. Às vezes até músicas que contradizem o que acabou de ser pregado. Sim. Justamente porque não existe esse zelo e preocupação com aquilo que está sendo cantado. Sim. Sendo que, mesmo que, ok, uma pregação daquela igreja é boa, mas se eu estou cantando aquilo que aparentemente contradiz ou que é muito raso se comparado aos outros momentos de culto, ao que é ensinado nos outros momentos, eu também estou querendo ou não, ensinando para quem ouve, ensinando para quem canta, para quem visita aquela igreja, que eu não me preocupo muito com o que está sendo cantado. Sim. Isso já é uma maneira de ensinar. Eu já estou demonstrando ali o que eu penso sobre a música, né? Sim. Que não, a música aqui é somente mais um enfeite, que a música aqui é somente algo mais aqui para preencher, que enfim a gente canta porque é isso que crente faz, não é? Mas infelizmente concordo com o senhor. A gente precisa se preocupar com o que a gente canta porque nós cantamos aquilo que professamos. Certo. Se fala muito, né? Nós tivemos aí um modismo muito grande, né? Onde se tirou a centralidade de Deus do culto e colocou a centralidade do homem, né? Uhum. O culto, ele é para Deus. Sim. Né? Quem adora, quem participa verdadeiramente do culto são os adoradores que o Pai procura, geralmente. Perfeito. Mas houve uma tendência, né, principalmente vindo dos Estados Unidos para nós aqui, aquela questão de você cantar para agradar. Inclusive, algumas igrejas introduziram até música popular no culto. Como é que você vê isso? Qual é a posição do seu ministério nesse sentido? Que as músicas que cantamos, elas, obviamente, são para adorar a Deus e não para agradar o homem, né? Então, se é um encontro com Deus, se o culto é um encontro com Deus, né, partindo daquilo que a gente comentou mais no início, eu devo
obviamente, escolher as músicas partindo desse princípio, né? Certo. Eu nunca devo levar em consideração, ao escolher músicas para o repertório, quais músicas preferidas de fulano de tal, as músicas preferidas desse grupo aqui, do grupo X, Y, Z. Eu tenho que pensar em quais músicas irão ensinar o povo de Deus e quais músicas irão se adequar ao meu contexto local. Claro, eu devo me preocupar com o contexto local, né? Certo. Eu devo pensar em músicas que adorem mais. Se eu sou de uma igreja mais contemporânea, né, que está situada em uma determinada região do país, tudo mais, uma igreja que se adequa àquele contexto, eu tenho que pensar em músicas para aquele contexto específico, né? Eu não vou escolher, por exemplo, as mesmas músicas para uma igreja de uma capital na roça. Uma igreja na roça, né? Se eu não penso no contexto, né? Eu estou falhando naquilo que eu estou ensinando para a igreja. Agora, eu estou pensando no contexto da igreja. Sim. Eu não estou pensando em agradar pessoas, não é? Porque, infelizmente, é isso que acontece. Quer queira ou que não, hoje, pastor, eu vejo que o repertório de muitas igrejas é muito influenciado pelo mercado gospel. Pronto, então esse é um assunto bom que eu queria colocar para você aqui. Até que ponto o mercado gospel influenciou positivamente e negativamente a forma de adoração nas igrejas locais? Se for para trazer um ponto positivo, tem um ponto positivo que é o ponto de acervo que nós temos hoje contato, né, de músicas que... Muitos compositores, muitos cantores. Que até pouco tempo atrás, talvez nós... Quer dizer, talvez não, nós não tínhamos. Né? Então, hoje, você tem uma diversidade muito grande de música. Não tem como você dizer que não tem música para cantar na igreja. Certo. Então, esse é um lado positivo. Porém, o lado negativo é que a gente acaba sendo influenciado por esse mercado para escolher ou não músicas para o nosso repertório. O que eu quero dizer com isso? A gente acaba não escolhendo as músicas por uma intencionalidade. Eu sempre fico esperando as músicas novas saírem, qual vai ser a música nova da próxima semana, do meu artista favorito, daquele estilo música favorito, e essa música é lançada e eu já coloco para cantar na minha igreja, simplesmente porque eu gostei daquela música, não é? E aí os nossos repertórios não são construídos com base no que a igreja precisa, mas com base daquilo que o mercado lança. Então, eu tenho um repertório completo de 200 músicas na minha igreja, por exemplo, que é uma média, assim, que a gente vê de repertórios nas igrejas. Mas boa parte dessas músicas estão lá, não porque houve um critério para ser adotado, porque, nossa, não, aqui nós temos esses hinos que falam sobre Jesus, aqui temos essas músicas falando sobre santidade, que são pensadas, que são muito boas para o momento da ceia. Não, são várias músicas novas, jogadas ali numa pasta, que não tem um sentido de estar ali e que só estão ali porque, enfim, foram lançadas e todo mundo canta, porque aquela igreja que eu assisto no YouTube canta, então eu vou cantar na minha igreja também, não é? Sendo que cada igreja deve avaliar o seu próprio contexto e, a partir do seu contexto, pensar melhor o seu repertório, não é? Porque justamente isso, o repertório vai comunicar aquilo que aquela igreja crê, mas também vai comunicar o que aquela igreja tem vivido. Né? Então, se a igreja está passando por, não sei, um momento de luto, por exemplo, uma perda irreparável, algum problema que aconteceu recentemente nessa igreja local, eu não tenho como me basear no repertório de outra igreja que está vivendo outro momento. Não tem como eu, que sou uma igreja, por exemplo, de 30 anos, me basear, ou quer dizer, uma igreja que foi plantada há nem um ano, me basear no repertório de uma igreja que já tem 30 anos. Eu estou tendo uma experiência nova com Deus nesta igreja local. Então, como eu posso escolher músicas que ensinem e mostrem para a igreja e mostrem para os outros aquilo que estamos vivendo agora como igreja? Sim. Ou seja, eu preciso entender o meu contexto local e não ser empurrado pelo aquilo que o mercado lança ou pelo que outras igrejas ou outros artistas estão cantando, né? Você acha, por exemplo, a figura existe hoje os grupos de louvor, né? Aquelas pessoas que conduzem a igreja em adoração. Uhum. Isso tem fundamentação bíblica nos Salmos, né? Pelo menos não era aquele canto congregacional que aí só vem com Lutero, né, da Reforma. Uhum. Quem cantava era só os filhos de Asaf lá e o povo não cantava nada, mas o canto congregacional mudou. Como é que você vê, não sei se essa figura, porque às vezes eu tenho vários grupos aqui na igreja, né, que conduz. Tem aquele grupo que ele está mais preocupado em
mostrar habilidade, mais fazer uma apresentação do que aquele outro grupo que quer envolver a igreja, conduzir a igreja em adoração. Como é que você vê isso? Vê essa diferença também ou não? Vejo Até o cara que toca, né? Ele quer chamar a atenção para si, né? Exatamente. Inclusive, é um dos assuntos mais comentados por parte das pessoas que procuram Canto das Escrituras, né, para fazer algum dos nossos treinamentos ou serem mentoreados por nós, né? Porque tem igrejas que pedem o nosso acompanhamento e a gente faz um acompanhamento com eles por alguns meses para ajustar o que precisa ser ajustado nessa área. E uma das principais dificuldades que a gente vê são justamente equipes que estão ali, mas que não estão bem alinhadas com a visão do propósito deles. Né? Pessoas que chegam na igreja para fazer parte da equipe de música, porque tocar e cantar é muito legal, e de fato é mesmo, mas que não estão cientes do que de fato estão fazendo ali, que é servir a igreja. Então, quando eu não estou ciente do meu propósito ali na igreja, no culto particularmente, que é servir através do canto congregacional, usando a minha voz, usando o meu instrumento como facilitador para o canto congregacional, se eu não penso nisso, eu estou somente me apresentando. Certo. E aí, eu vou dar o meu melhor lá na frente, a gente deve dar o nosso melhor mesmo, mas visando... Não chamando para si, né? Visando... O conceito de excelência, eu estou dando o melhor para Deus, né? Exatamente. Mas nunca... Aí quando eu não entendo isso, eu estou de fato... Eu posso estar até dando o melhor para Deus, mas pensando em mim, não na igreja. E aí, quando eu me coloco na posição correta de entender que eu estou ali para servir ao canto da igreja e entender que, em certo sentido, né, se a gente for estender na verdade... a questão da equipe de louvor, o grande grupo de louvor é a própria igreja local. A congregação. É a congregação. E a banda, a equipe de louvor, é um mero suporte, né? Um instrumento que impulsiona esse grande grupo de louvor, que é a igreja, a cantar mais. Sim. Então, se as equipes de louvor de diversas igrejas aí no Brasil tivessem essa visão, nós não teríamos tanto problema que nós enfrentamos hoje na questão do canto congregacional, né? Que é igrejas, infelizmente, sendo abafadas, tendo suas vozes abafadas durante o canto congregacional, porque bandas estão lá tocando nas alturas, né? Sim. Com todas as luzes sempre apagadas e só aquela luz forte no palco, chamando a atenção somente para a banda, porque, enfim, ali é o momento da apresentação da banda e não da igreja, né? Então, justamente porque falta essa visão de que a banda está ali para servir a igreja e não para se apresentar. Você não acha que é uma perseguição contra os bateristas? Porque em muitas igrejas, o baterista ele fica dentro de uma caixa de acrílico, sem ar-condicionado, né? Nossa, é horrível, né? É um negócio que eu estou defendendo você, viu, baterista? Porque eu já fui pregar nas igrejas aí que eu falei, ó, o baterista aqui sofre, viu? E fica feio, porque aquilo mata o palco, né? A gente aqui... Graças a Deus nós temos bateria eletrônica, então quando o baterista quer exagerar, controla o volume, né? Os bateristas são muito importantes. São muito importantes mesmo. Certo. Agora, você que está nos assistindo aí, se inscreva no nosso canal. Também depois vai sair o endereço aqui, né? Do Canto das Escrituras. E se você quiser depois conhecer os cursos que são oferecidos, todo o trabalho que é feito por esse ministério, que eu acho um ministério levantado por Deus nessa altura do campeonato. Amém. Uma pergunta: como a música pode ajudar na memorização e meditação na palavra? Eu estou perguntando isso porque quando eu era criança tinha um cântico que era para aprender os 66 livros da Bíblia, né? E você cantava os 39 do Antigo Testamento, 27... Então, às vezes, a criança sabia, memorizava aí os nomes, os livros da Bíblia. Mas essa questão das escrituras, você acha importante? Qual a relação que existe entre você utilizar a música para memorizar a palavra? Eu gosto de lembrar daquilo que a gente vive na escola, né, no colégio, né? Nessa época, quando era criança, a gente, para aprender uma fórmula de matemática, uma fórmula de física... ou para memorizar algumas palavras no inglês, né? Enfim, o que seja. E até na igreja mesmo, né? Quando eram pequenos. Você falou muito bem que a gente cantava algumas musicazinhas para nos ajudar a memorizar isso, a aprender, né? Sim. A música na igreja serve a esse mesmo conceito, serve a esse mesmo propósito, né? E por isso que é tão importante da gente prezar por cânticos bíblicos, porque aquilo que nós cantamos
é aquilo que depois a igreja vai professar, né? É aquilo que depois a igreja vai guardar no coração, não é? Existe aquela... Existe até aquela máxima que é muito comentada, né? Que a igreja muitas vezes não vai lembrar da pregação do pastor no domingo, né? Sim. A gente ouve muito isso. Mas, com certeza, vai lembrar dos cânticos que foram cantados. Então, é a mesma coisa. Por isso, a importância de nós escolhermos cânticos centrados na Bíblia, né? Que dessa maneira nós estaremos ensinando a palavra de Deus. Eu não sei se é da sua época, né? Mas na minha época, quando eu era jovem, nós tivemos aqui um trabalho muito bem feito pelos Vencedores por Cristo, né? Sim. E aqueles grupos, logos, etc., que eles começaram a colocar música, melodia nos salmos, né? Você canta o Salmo 96, você canta vários salmos da Bíblia. É verdade. Né? Agora, existe outro, não sei se existe aí um grupo hoje também que está exagerando, foi para outro extremo, né? Inspirado lá no Saltério Ginebrino, eles acham que só tem que cantar a Bíblia. Eles não conseguem entender que você pode adorar a Deus com um hino, né, ou com um cântico espiritual, desde que seja bíblico. Como é que você vê isso? Eu admiro o esforço desses irmãos, né, que adotaram a salmodia exclusiva, né? Porém, no cante, a gente adota a salmodia inclusiva. Sim. A gente deve cantar os salmos também, mas não somente os salmos, porque existe toda uma porção de riqueza nas escrituras que também pode ser cantadas. Certo. E quando eu restringo o canto somente ao canto dos salmos, que certamente são cânticos valiosos, né? São cânticos inspirados pelo próprio Senhor, não é? Certo. Mas quando, por exemplo, eu restringo a cantar somente os salmos, eu esqueço aquilo que foi revelado pelo próprio Deus posteriormente. Sim. E aí, restringindo o cântico somente aos salmos, eu deixo, por exemplo, de cantar que o Senhor é santo, 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 que Jesus é o nosso Salvador e morreu por nós, né? Eu deixo de cantar o nome de Jesus. Então, para mim, isso é deficitário. Então, por isso que eu penso que é um trabalho louvável, né? Aqueles que têm trabalhado na metrificação dos salmos, mas restringir somente ao canto dos salmos é dizer para a gente que a gente não pode cantar outras porções das Escrituras, né? E se, partindo citando um exemplo da pregação, né? Se quando eu prego fielmente a palavra de Deus, e pregação, né? Você não está além da Escritura, literalmente, você está explicando o texto bíblico. Sim. Se a pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus, não é? Inclusive, se não me engano, a segunda confissão de fé euvédica vai afirmar isso, né? A pregação fiel da palavra de Deus é palavra de Deus. Por que não dizer também que se eu estiver cantando músicas que foram inspiradas e baseadas na palavra, eu não estou cantando a Escritura? Eu estou cantando a Bíblia ali também, eu estou cantando a palavra de Deus, se eu estiver cantando de acordo com o que ela ensina. Então, novamente, um trabalho louvável, mas para mim perde nesse aspecto, onde nós poderíamos cantar outras porções da Escritura e também cantar sobre o nome de Jesus. Tem um texto lá de Colossenses, né? Colossenses capítulo 3. Sim. E ele usa 3 palavras lá para descrever a música que a gente deve cantar um para o outro, né? Ou cantar para o Senhor, que são salmos, hinos e cânticos espirituais. Ali ele dá uma variação, né? De estilo, né? Como é que você vê hoje essa questão de composição no Brasil hoje? Você acha que nós estamos passando por um momento assim... Tem bons compositores, tem surgido coisas bem feitas, ministérios, bandas que estão dentro dessa linha aí de cantar a palavra de Deus? Sim. Eu acho que precisa ser feito mais, não vou mentir, né? Mas já tem sido feito um bom trabalho, né? Por um bom tempo aí, você pega aí anos 90, né? 2000... Vencedores por Cristo, né? Quantas músicas boas foram feitas, né? Você pega cantores como Ademar de Campos, né? Asaf Borba, que tanto contribuíram. Mas, quer queira ou que não, eu vejo que no nosso contexto brasileiro, a gente ainda é muito baseado em músicas traduzidas, né? A gente sempre espera o lançamento lá dos Estados Unidos para traduzir uma música para cantar no Brasil. Então, eu penso que a gente não precisa ser tão dependente das traduções e compor mais. Compor, inclusive, no seio da igreja local, que é, inclusive, um trabalho que a gente tem estimulado no Canto de Escrituras, que é os membros, né, aqueles que são envolvidos com música na igreja,
comporem músicas a partir do seu próprio contexto. Que a gente pensa nos hinos antigos, muitos desses hinos antigos surgiram dessa forma, né? De pastores de igrejas locais, pessoas envolvidas na igreja local, no seu contexto cultural do seu país, compondo igrejas que acabaram, sim, abençoando, influenciando igrejas ao redor do mundo e chegando até o dia de hoje. Então, eu penso que existe um bom trabalho. Né? Você vê aí Projeto Sola, você vê a banda Purples, tem a banda Dort, inclusive são presbiterianos, né? Todos eles. Tem Raquel Novaes, Paulo Baruch, gente boa que tem feito boa música, mas eu acho que o Brasil ainda, se comparado com outros países, ainda é muito pouco. Pode ser feito mais. Que conselho você daria para outras igrejas ou ministérios que estão considerando implementar a prática de cantar as escrituras? Tem muitas igrejas que desconhecem o seu trabalho, desconhecem o ministério que você tem feito, e aqui vai dar um pouco de visibilidade para ele, né? Mas que conselho você daria hoje para essas igrejas? Porque eu acho que tudo passa, se for no sistema presbiteriano, pelo pastor. Porque o pastor, na igreja presbiteriana, ele é responsável pela liturgia. Exato. Né? Exato. Que conselho você daria para esse pessoal que está querendo melhorar, que está querendo fazer aí um up na sua forma de adoração? Primeiro seria lembrar dos fundamentos, né? E o fundamento, o maior deles seria lembrar o que nós fazemos ali no culto, né? Entender o que é culto, porque eu vejo muitas igrejas que parecem não entender, não poder explicar. Olha, o que é culto? O que você faz no culto? Eu vou lá para adorar. Ok, mas o que é isso? O que é adorar? Então, é entender o fundamento. E partindo do fundamento, qual é o papel da música no culto? E lembrando, e quando a gente entende isso, a gente lembra que o papel da música no culto é adorar a Deus e servir a igreja, ensinando a igreja. Aquela ideia de Colossenses 3,16 também, né? De que a palavra de Cristo, ela habita em nós, à medida que nós cantamos as escrituras, e assim nós nos aconselhamos mutuamente, né, à medida que nós cantamos a palavra. Então, é lembrar dos fundamentos do porquê que nós fazemos ali. E, a partir disso, entender que as músicas que nós escolhemos ensinam o povo de Deus. Eu tenho que lembrar dessa seriedade. Eu tenho que lembrar de que a música não é somente algo para preencher o espaço da liturgia. Não é simplesmente algo que eu vou cantar e vou me emocionar e vou chorar porque tem um solo bonito. Não, eu estou ali cantando a própria palavra. E à medida que eu canto, o próprio Deus disse que a palavra dele habita em mim. A palavra de Cristo habita em nós à medida que cantamos. Então, é voltar para o fundamento e lembrar do nosso propósito, que é servir a igreja de Jesus. Amém. Tá vendo aí? Então, vamos dar uma palavra aqui incentivando você, o Ministério de Música da sua igreja, a procurar aqui, né, o trabalho do Cante das Escrituras, né? Porque eu acho que quanto mais a gente procurar fazer com excelência para Deus, mais nós seremos abençoados no nosso culto congregacional, na nossa vida devocional. Amém. Eu queria, já estamos aqui caminhando para o final, né, do nosso bate-papo aqui. Do ponto de vista do cantar corretamente, cantar as Escrituras, existe uma relação que você colocou aí, mas eu queria que você reforçasse, com a questão do conceito de culto. Sim. Né? Qual é a relação que existe? Porque a música é um elemento, mas a gente aprende quando vai estudar a teologia do culto que a palavra é quem deve definir todos os outros elementos. Né? A palavra, você canta a palavra, você prega a palavra, você ora de acordo com a palavra, você faz os sacramentos, ou celebra o sacramento de acordo com a palavra. Então, como é que você vê, eu estou levantando a bola para você aí, como um conceito correto de culto bíblico ajuda nessa questão do louvor, da seleção das músicas, etc. Eu gosto sempre de pensar naquele conceito que a gente comentou no início de diálogo, né? Então, quando a gente pensa no culto como diálogo, eu vou pensar em músicas que, de fato, se direcionam a Deus, né? Então,
quando eu penso nas leituras que são feitas no culto, quando eu penso na pregação que é feita no culto, são aqueles momentos onde Deus está falando com o seu povo, né? Esse diálogo, né? Por isso que tem a convocação, na leitura bíblica é feita, é Deus chamando o seu povo para adorar, né? Em seguida, uma oração de adoração é feita, ou seja, a igreja já agora começa a responder e responde com cânticos, né? Certo. Quando eu entendo essa dinâmica, né, de diálogo, que existe um momento que Deus fala, existe um momento que a igreja responde, eu passo assim a escolher cânticos melhores. Porque assim, eu não vou estar cantando para Deus qualquer coisa. Certo. Porque se Deus está me falando algo e eu estou falando outra coisa, primeiro que pode soar estranho se eu estiver cantando algo que é uma mentira sobre Deus. Né? E opa, então, peraí, eu estou me contando com o meu Deus, estou adorando ao meu Deus, e se a palavra deve ser o centro de todo culto, consequentemente ela também deve ser o centro daquilo que eu canto. Então, eu não posso correr o risco de cantar algo sobre Deus que não representa esse Deus ou que vai contra a palavra desse próprio Deus. Então, eu tenho que ser criterioso e ter temor em escolher as músicas que eu irei cantar, do mesmo modo que eu escolho os textos que serão pregados, do mesmo modo que eu escolho os textos que serão lidos na liturgia. Certo. Porque o que eu vejo em muitas igrejas é que a música ela é colocada como algo inferior. Ela é somente um enfeite ali da igreja, porque é bom ter música, né? O povo se emociona, mas a gente esquece que ele é um elemento tão importante no culto como os demais elementos. Sim. Não é? Agora, é muito importante a gente entender que há momentos que você canta para Deus. Sim. Mas há momentos também que você canta para testemunhar sua fé. Por isso que os hinários, né, a Inódia, sempre traz a história dos hinos. Então, quando você pega a história daquele hino Sou Feliz com Jesus, você sabe que por trás ali houve um acidente, que o cara perdeu as filhas e aí ele compõe aquele hino. Então, ali ele está dando um testemunho. Exato. Né? Sou feliz com Jesus, sou feliz. É a mesma coisa quando você canta um Castelo Forte, que você sabe que Lutero compôs aquilo dentro do contexto onde ele usa o Salmo lá, o Salmo 46, como referência. Exato. É possível, a gente tem que ter esse discernimento. Há aquele momento que são cânticos que são verticais, né? E cânticos que você está cantando aqui para testemunhar, quando você canta a segurança da salvação, etc. É verdade. Isso aí é uma coisa que deve ser observada no momento da seleção dos hinos. Na sua opinião, quem deve selecionar os hinos e os cânticos? É o pastor ou o ministério de música ali? O que você acha? Certamente o pastor. Certamente o pastor. Porque se a música ela é também um instrumento de ensino, né, e o maior responsável pelo ensino da igreja é o pastor local, e se a música é parte da liturgia e o maior responsável pela liturgia é o pastor, então deve estar sob supervisão dele. Tá. Isso não significa que o pastor não possa delegar alguém de confiança que tenha a maturidade bíblica suficiente para escolher alguns cânticos. Tá. Porém, ainda a resposta final do pastor. Né? O músico, o líder lá da equipe, teve todo o trabalho de selecionar e, pastor, eu escolhi essas aqui, por essas razões aqui, veja agora o que você acha. Né? Tem igrejas que, às vezes, um desses líderes de música acaba sendo um dos presbíteros, por exemplo, que é o ideal, né? Que, na verdade, esse termo, né, líder de louvor, o ministro de louvor, né, que é um termo que é muito mais comum lá fora, nos Estados Unidos, né, onde você tem, de fato, os ministros de culto ali, ministro de adoração, que, na verdade, são nada mais, nada menos que pastores. Sim. São ministros, aí que vem a palavra, são ministros ordenados, né? E aí, quando veio para o Brasil esse termo, acabou que qualquer um que canta ali dos jovens e tudo mais se torna um líder de louvor, né? Então, esse líder, ele precisa ter um preparo bíblico e teológico, porque justamente ele vai estar lidando com músicas. Por exemplo, só da liturgia, claro. Só um exemplo, né? Às vezes, você, como a gente faz aqui, a gente prepara as nossas liturgias são todas temáticas, né? E todo domingo são 4 cultos, 2 cultos têm um tema, os 2 cultos têm tema. Sempre temas bíblicos, onde a gente tenta fazer essa parte de ensino, né? E às vezes acontece, minha esposa, ela é uma das regentes, mas tem os outros grupos lá. E a gente, você prega um sermão, mas o hino que está lá, o último hino, não tem nada a ver com o sermão. Isso é muito comum. Aí eu falo assim, troca esse hino aí.
Quem sabe faz ao vivo, né? Uhum. Aí o pessoal do louvor fica assim muito meio aperreado, mas acaba tocando. Porque tem que. Eu digo que a música é serva da palavra, né? Exato. Se você prega um sermão, por exemplo, de evangelização, né? Prega o evangelho para a pessoa ser impactada pelo evangelho, depois você canta o hino de adoração, não faz muito sentido, né? A aplicabilidade ali da palavra. Exatamente. E acaba que com a música, você pensando em alinhar os temas com a liturgia e tudo mais, a música vai ser um suporte a mais, vai dar ênfase àquilo que foi pregado, né? Então, mas Felipe, usar isso como um instrumento para justamente mas isso. Me diga uma coisa, melodia é de gosto, né? Ou não? Sim. Porque tem muita melodia, tem muito hino que o conteúdo é muito fraco e a melodia é muito forte. Sim. E tem casos que é justamente o contrário, né? Você tem um hino que o conteúdo é pesado teologicamente, mas a melodia sabe aquele enjoativo. Não sei se você... Por isso que no nosso contexto, você é presbiteriano também, tem uma formação presbiteriana, tem uns hinos prediletos, né? O hino da minha mãe, do meu pai, o hino que cantou no enterro da minha avó. E a gente vai criando aquela memória de culto, de música, né? Mas, gente, é o seguinte, Deus levantou aí o Felipe, né? Com esse ministério, cantando as Escrituras, para dar suporte aos pastores, às igrejas, a melhorar o canto da igreja. Então, se você está cantando ruim, a culpa é sua, porque agora não tem desculpa. Felipe, um prazer receber você aqui. Eu queria que você deixasse as considerações finais. Aquela câmera é sua, tá? Olha na cara do povo aí, dá um recado. Só para você, esqueci de olhar para o povo. Dá uma palavra para a turma aí. Gente, meus irmãos, foi um prazer estar aqui conversando com o pastor Ival. E fica aqui o incentivo de olharmos para as músicas que nós cantamos com a perspectiva correta, né? De nós darmos a seriedade que nós deveríamos dar a elas, que são músicas que não só estaremos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor com elas, mas também ensinando a Igreja de Jesus. Está sobre a responsabilidade daqueles que cuidam dessa área, o ensino da igreja também. Então, nunca esqueça, as músicas que você escolhe para serem cantadas são músicas que você irá colocar nos lábios do povo de Deus. A gente não quer colocar na boca do povo de Deus qualquer coisa. Nós queremos colocar palavras em que eles, de fato, afirmem a verdade sobre Jesus e sobre o Evangelho. Então, fica o incentivo. Cante as Escrituras e cante também as Escrituras do jeito certo das Escrituras. Escolha músicas que a igreja possa cantar e a igreja possa ser participativa e adorar Jesus em comunidade. É isso aí, Felipe. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado. Vai sair aqui todos os contatos dele, né? E esperamos que você procure, visite o site lá. Qual é o site? Se você jogar Cante as Escrituras no Google, vai aparecer vários sites lá. Certo. Ou você pode jogar na internet, ou no Instagram, por exemplo, @Cante as Escrituras. Tá bom. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo episódio do Arivalcast. Grande abraço.